Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula, e na aula de hoje eu vou te mostrar o tráfego para um lançamento interno, ou algumas pessoas também chamam de lançamento clássico, não importa. E para você que não me conhece, meu nome é Marcel, eu já trabalho com tráfego para lançamento há 3 anos, já estou nessa área, e desde então eu venho compartilhando algumas experiências que eu tenho com os lançamentos que eu tenho feito também. Então, sem mais enrolação, vamos começar aqui. E antes da gente falar um pouco sobre esse conteúdo específico, na aula passada, uma aula antes dessa aqui que eu liberei, eu falei um pouco sobre como você fazer o tráfego de qualquer lançamento, independente se é lançamento interno, semente. Eu recomendo muito que você assista, é só você entrar aqui no canal e assistir, porque lá eu te mostro a estrutura de um lançamento em geral e como é que você faz o tráfego para qualquer lançamento. Agora já falar de um lançamento interno, então vão existir alguns termos e algumas coisas que vão acabar se diferenciando entre os lançamentos que eu vou passar aqui para você. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é, primeiro, os 3 pilares de um lançamento. Antes de eu falar de forma específica de um lançamento interno, você precisa entender, para qualquer lançamento isso, quais são os 3 pilares que vai sustentar o seu lançamento interno. O primeiro pilar é a audiência. A audiência é a base de pessoas que vão consumir seu conteúdo, é o número de pessoas. Muitas vezes não é nem número de seguidor, se a gente falar assim do Instagram. Porque muitas pessoas têm seguidor, só que aqueles seguidores não engajam, não consomem o conteúdo dela. Então a audiência que a gente está falando pode ser lista de e-mails, um exemplo, pode ser base consumidora de conteúdo. Normalmente a galera que está ali com você nos stories, então a gente está falando de audiência, são pessoas reais que estão ali consumindo seu conteúdo. Então todo lançamento vai precisar dessa audiência, vai precisar desse número de pessoas te acompanhando. O segundo pilar é o próprio evento. Acho que está um pouco pequeno, deixa eu aumentar aqui. Aí. O segundo pilar é o próprio evento. Então, uma vez que você tem audiência, você vai chamar essa audiência para o evento, elas vão participar. Dentro desse evento, o que a gente vai ter? Nós vamos ter as aulas de lançamento, os conteúdos de pré-lançamento. Então, você vai conhecer isso aqui como CPL. Os conteúdos de pré-lançamento são os conteúdos que antecedem a abertura do carrinho. E é basicamente isso que vai acontecer nesse evento. É claro, dentro desse conteúdo, qual que é o objetivo dele? Quebra de objeção, vai ser um desses objetivos. Geração de valor, prova social e entre outros. A gente poderia ficar aqui falando, só que não é o objetivo da aula, até porque eu passei por esses tópicos de forma mais profunda em uma das aulas que eu gravei aqui. Eu vou deixar aqui no cardzinho se você quiser assistir essa aula. E o terceiro pilar vai ser as próprias vendas, vai ser a abertura do carrinho. Esse aqui é a abertura do carrinho. Então, esses aqui são basicamente os 3 pilares. E a abertura do carrinho não tem muito o que explicar. É basicamente abrir seu curso para vender. Então, basicamente, esses aqui vão ser os 3 pilares gerais. E aí eu precisava contextualizar isso com você. Agora já parti mais para o lançamento interno. Então, o que é um lançamento interno? O que é um lançamento interno? Opa. Vamos lá, o lançamento interno, ele vai ter tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. Ele vai ter o pilar 1 da audiência, ele vai ter o pilar 2, que é o evento, e ele vai ter o pilar 3, que são as vendas, certo? Agora, o que a gente precisa entender? O que mais vai variar no lançamento interno? Então, ó, vou botar assim, ó, qual é a maior variável entre os lançamentos? A maior variável, em 90% dos casos, vai ser o evento. Então, se eu estou falando para você que todo lançamento tem os 3 pilares, audiência, evento e vendas, audiência é basicamente o quê? É você criar a sua audiência, você faz isso através da distribuição de conteúdo. E todo lançamento basicamente tem a distribuição de conteúdo. As vendas também, todo lançamento vai ter abertura de carrinho. E todo lançamento vai ter o evento. Só que aí que tá. O que difere um lançamento semente, de um interno, de um lançamento meteórico, de um lançamento meteórico nem tanto, mas de um lançamento possuído, por exemplo, é o próprio evento. Então, a maior variável que você vai encontrar é o próprio evento. E o que acontece em um lançamento interno que o evento dele é diferente?
Para te explicar isso, eu vou te explicar primeiro o lançamento semente. Então, eu vou te explicar primeiro o lançamento semente. O lançamento semente, o evento que acontece é uma aula única. É um único conteúdo de pré-lançamento, que já é o próprio lançamento, né? Então, em um lançamento semente, o objetivo dele é gerar um MVP, é o mínimo viável do produto, para você poder testar o seu produto, para ver se a sua oferta, o seu curso, as pessoas querem comprar. Depois que você valida, aí você vai para um lançamento, aí sim você vai para um lançamento interno, que aí o evento dele serão basicamente 3 aulas. Vai ser um CPL1, vai ser um CPL2 e vai ser um CPL3. Aqui é um conteúdo de pré-lançamento 1, conteúdo de pré-lançamento 2 e conteúdo de pré-lançamento 3. E aí, claro, cada aula aqui essa aula aqui ela tem um objetivo específico e a gente não vai falar sobre isso aqui porque vai depender muito da sua estratégia. Essa parte que é muito estratégica depende muito, não depende só da parte do tráfego. Meu papel aqui é te mostrar mais a parte do tráfego, claro. Sempre que der para fazer de forma estratégica, eu vou acabar mostrando. Então, o que vai diferenciar os lançamentos que eu acabei de falar, a maior variável normalmente é o evento. E aí, dentro do lançamento interno, a gente vai ter 3 CPLs normalmente. Então vai ser CPL1, CPL2, CPL3. O lançamento semente, ele é um evento único. E aí vai variando conforme outros lançamentos que você for escutando aí no marketing digital. Mas esses daqui são os principais. Esses aqui são eles serão o 80-20 do seu negócio. Normalmente você vai fazer eles. Cortei aqui porque soltaram os fogos. Mas beleza. E agora a gente vai partir para a etapa das etapas de um lançamento interno. E eu vou passar um pouco sobre cada pilar desse que eu falei para você, só que direcionando um pouquinho mais para o lançamento interno. Então vamos lá, qual que é a etapa de um lançamento interno? Primeiro, a gente vai crescer/criar audiência, certo? Se você já tem uma audiência grande, o seu papel nesse lançamento vai ser crescer essa audiência. Se você não tem uma audiência tão grande, seu papel, além de crescer, vai ser criar essa audiência. Às vezes, muitas pessoas querem começar lançando pequeno, já indo para o lançamento interno. Não é recomendado, porque se você está muito pequeno, se você não tem uma audiência muito grande, muito provavelmente você não tem a sua oferta validada, você não tem seu produto validado no digital. Então, você precisa primeiro passar para um lançamento semente, e vai ter aulas futuras sobre eles, sobre esse tipo de lançamento, mas eu já fiz algumas lives passadas aqui falando só do lançamento semente. Então, primeira etapa é crescer e criar audiência. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, você vai produzir e distribuir conteúdo. Basicamente, eu não vou entrar na parte prática aqui, mas a gente vai, nessa etapa aqui, criar campanhas de, normalmente, engajamento e visualização de vídeo. Essas aqui são as principais campanhas que a gente vai criar para distribuir nossos conteúdos. Claro, isso aqui é no Facebook. Então, isso aqui, ó, no Facebook Ads. Se você for para o Google Ads, provavelmente você vai criar campanha de consideração de produto ou marca. E aí você pode distribuir ou nos vídeos em feed ou nos vídeos em stream. Só que não precisa se preocupar com isso aqui agora. Às vezes você nem sabe do que eu estou falando. Talvez não seja o momento de você saber disso. Eu só estou te mostrando que você tem um caminho de crescer a audiência. Para você fazer bons lançamentos, você tem que cada vez estar reciclando sua audiência. Você tem que estar crescendo sua audiência. E aí você vai fazer isso através da produção e distribuição de conteúdo. Também, o próprio lançamento, ele cresce sua audiência. Quando você concentra aquele monte de gente nas aulas, ele vai acabar crescendo sua audiência também. Mas isso aqui é mais em um período curto. Se você pensar no longo prazo, isso aqui é mais eficaz. Então, essa aqui é a primeira etapa que você tem que focar em um lançamento interno. Agora, dentro dessa etapa, dentro dessa etapa ainda, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, você precisa criar um planejamento de crescimento de audiência. O que vai incluir o planejamento? Primeiro, você tem que saber qual que é a sua verba disponível. Qual que é a sua verba disponível para você poder investir nessa etapa do lançamento? E no final, eu vou falar um pouco sobre as verbas e a gente vai voltar aqui nesse tópico.
Eu não vou falar da verba agora, porque você vai ver que se eu falar agora vai ficar muito confuso. Então eu vou lá no final, e depois que lá no final eu falar sobre a parte da captação de leads, a gente volta aqui e complementa isso. Então vou deixar uma interrogação. Qual que é a sua verba disponível? Segundo, como é a linha editorial do /da expert? Ou seja, como que os conteúdos são produzidos? Eles são produzidos só no YouTube? Eles são produzidos no Instagram e no YouTube? Ou só no Instagram? Porque isso vai variar a minha verba. Se eu tenho que investir no YouTube e no Instagram, eu não posso ter uma verba muito pequena. Eu preciso ter uma verba suficiente para atingir essas duas redes. Então, eu vou colocar algumas perguntas estratégicas que são provocantes para você ir refletindo e alinhar com o seu caso. Então, primeiro, a verba disponível a gente vai falar daqui a pouco. Segundo, como que é a linha editorial do ou da expert? Onde os conteúdos são produzidos? Onde os conteúdos são produzidos. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa, isso aqui você vai saber ao decorrer dos lançamentos, mas de onde vem o seu público comprador? Eu vou falar um pouquinho disso agora, mas basicamente quando você faz um lançamento e você consegue fazer o traqueamento desse lançamento, o que é o traqueamento? Vamos supor que um lead se cadastrou da sua página de captura do YouTube, através do YouTube. Ele viu um anúncio no YouTube e se cadastrou. E aí esse lead foi lá e comprou no final do seu lançamento. Isso aconteceu com uma pessoa. Agora vamos supor que em um lançamento você tem esse dado completo dos leads. E você vê que de 100 vendas que você teve, 80 vieram dos leads captados pelo YouTube. Então você sabe que no YouTube você vai ter uma fonte maior de pessoas que são compradoras. Então aqui, ó, pelo traqueamento, eu consigo descobrir minha melhor fonte de tráfego. E aí eu posso mexer na minha estratégia, investindo mais ou menos nessa rede. Se eu sei que a maior parte dos meus compradores estão no YouTube, tem algo aí. Às vezes pode ser porque minha maior audiência realmente está lá. E aí eu preciso fortalecer meu Instagram. Ou às vezes eu tenho a mesma audiência no Instagram e no YouTube, só que no YouTube meu público é mais qualificado, porque lá eu faço lives, lá as pessoas têm que assistir um conteúdo um pouco maior. Então isso aqui é muito importante. Vou deixar essas perguntas no ar para você ir respondendo para o seu nicho, para o seu negócio, e depois na verba disponível a gente vai voltar. Então, a gente vai partir agora. Ah tá, faltou um ponto muito importante aqui, antes que eu me esqueça. Quais conteúdos serão distribuídos? Então, quais conteúdos serão distribuídos? Por exemplo, no Instagram, eu vou dar um exemplo prático. No Instagram, às vezes, o seu expert produz tanto carrossel quanto conteúdo em vídeo. Então, eu tenho dois tipos de conteúdo que, dependendo de como eu vou fazer a minha estratégia, eu tenho que considerar distribuir esses dois tipos de conteúdo. Às vezes, você vai querer investir um pouco mais em conteúdo carrossel, porque às vezes você vê que traz um público mais qualificado do que um conteúdo em vídeo, que às vezes pode trazer um público um pouco mais amplo. Então isso daí também vai influenciar na sua estratégia. Então vamos agora para o segundo pilar, para a segunda etapa de um lançamento interno. Beleza, fiz toda essa parte estratégica de crescimento e criação de audiência, agora eu vou partir para a captação de leads. O que é a captação de leads? Pensa comigo, toda essa galera aqui, você teve o trabalho de gastar dinheiro com eles. Deixa eu tirar isso aqui. Você teve o trabalho de gastar dinheiro para crescer e criar sua audiência. Você não pode deixar essa audiência em vão. Essa audiência, vamos colocar assim, o cara chegou, te seguiu, ele está gostando do seu conteúdo muitas vezes. A partir disso aqui já tem muita gente perguntando do seu curso. Então você não pode deixar eles lá, você tem que trazer eles mais para perto. E é isso aí que você faz na captação de leads. Você vai, primeiro, o que é um lead? Isso é muito importante. O que é um lead? O lead ele vai ser um contato. Pode ser um e-mail, telefone. Ele é um contato. Então, você já deve, se você está aqui, você está assistindo essa aula, você já deve entender um pouquinho de lançamento. Então, você sabe que você entra numa página de captura e você deixa o seu nome, seu e-mail, para a pessoa poder te avisar das aulas que vão acontecer. Então, isso é um lead. E agora, o que é uma captação? O que é uma captação? Basicamente, quando eu convido a minha audiência a participarem do meu lançamento. Então,
A captação de leads, eu quero basicamente pegar todo mundo que foi assistindo meus conteúdos aqui, pegar essa galera e falar para eles, ó, você quer participar de uma semana que eu vou fazer XYZ? Você pode se inscrever agora. Então, aqui eu vou convidar a minha audiência a participar do meu lançamento. Essa é a captação de leads. E aí a gente vai seguir o mesmo esquema aqui. Então vamos lá. Planejamento da captação de leads. E igual a distribuição, eu vou colocar aqui algumas provocações para você ir pensando. Então, primeiro, qual é a minha meta de leads? Qual que é a minha meta de leads? Quantos leads eu quero trazer para o meu lançamento? Segunda pergunta muito importante. Quem é meu lead ideal? E a gente vai falar mais sobre isso. Terceiro ponto. Qual é o máximo que eu estou disposto a pagar por um lead? Então, qual que é a minha meta de leads? Quem é o meu lead ideal? Qual que é o máximo que eu estou disposto a pagar? Com isso eu vou saber quanto eu preciso investir na captação de leads. Então vamos lá. Vamos fazer pergunta por pergunta aqui. Primeiro, qual que é a minha meta de leads? O que é uma meta de leads? Quando você vai para um lançamento, você vai, normalmente... Vou criar uma hipótese aqui, tá? Então vamos supor que na etapa aqui de distribuição, na etapa 1, você foi e criou uma audiência de, vamos botar aqui, 30 mil pessoas. Você foi lá e criou uma audiência de 30 mil pessoas. Essa audiência não necessariamente são seguidores. Às vezes, pessoas que estão se envolvendo com o seu conteúdo ativamente. 30 mil pessoas. Dessas 30 mil pessoas, você foi lá, fez a captação de leads. Vamos supor que você captou. Então, das 30 mil pessoas, você fez o convite para todo mundo. E aí, das 30 mil, vamos supor que 5 mil viraram leads. Das 5 mil que viraram leads, o que acontece depois? Você vai fazer o seu lançamento e depois você vai fazer uma oferta para eles comprarem o seu produto. Então aqui normalmente você vai ter uma taxa de compra, que a gente vai falar daqui a pouco, mas dos 5 mil que viraram leads, você vai ter um número de vendas. E normalmente não é 100%, quem dera se fosse, mas não é 100%. Então vamos botar aqui que 5% compraram, vai dar 250 vendas. 10% daria 500, 5% 250 vendas, certo? E aí, beleza. Isso aqui é o que a gente vai chamar de funil de lançamento. É o funil que a gente faz. A gente primeiro atrai a galera, que é essa daqui, depois a gente converte e depois a gente realiza a venda. O que seria a meta de leads? É basicamente isso aqui. Basicamente esse ponto aqui, que seria o quê? Quantos leads eu preciso no meu lançamento? Eu preciso ter no meu lançamento. Deixa eu dar uns espaços aqui. Basicamente isso. Opa, minha câmera tá cortando. Vou ficar pequenininho aqui. Quantos leads eu preciso ter no meu lançamento? Como é que eu respondo essa pergunta? Como é que eu sei? Vão ter duas formas. Primeiro, você vai precisar de ter um histórico de lançamentos anteriores. Histórico. O que você precisa ter nesse histórico? Você precisa ter o número de vendas e leads captados. E aí você vai criar a sua taxa de compra. Nesse caso aqui, a nossa taxa de compra foi de 5%. Por quê? Dos 5 mil, eu tive 250 vendas. Se eu fizer a relação aqui, 5% de 5 mil dá 250. Então, a minha taxa de compra foi de 5%. Então, se eu tenho lançamentos anteriores e eu sei qual que é a minha taxa de compra, eu sei quantos leads eu preciso trazer para o meu lançamento. Eu sei quantos leads que eu preciso trazer para o meu lançamento. Então, essa aqui é a primeira forma. A segunda forma seria basicamente no achismo. Ou seja, se você não tem um histórico, não tem problema. Você vai fazer o seu primeiro lançamento e eu vou te mostrar como é que você faz isso sem ter uma base de dados, sem você ter nada. Mas basicamente você vai ter que supor, essa seria a primeira forma. E no achismo, o que a gente pode fazer? A gente pode supor valores iniciais e ir comprovando ao longo do lançamento. Então, eu acho que eu quero ter 500 leads. Acho que 500 leads para o meu primeiro lançamento ia ser bom. Então, durante o lançamento você vai perceber, a captação está finalizando, está na metade da captação. Você vê que você já bateu essa meta de leads, você sabe que você pode mais. Ou se seu custo por lead está muito barato, você sabe que você pode investir mais também.
E aqui, a segunda forma de fazer isso no achismo seria pesquisar outros experts do nicho. Então, se você está em alguma comunidade, você pode perguntar para a galera dessa comunidade como é que está o custo por lead do nicho, normalmente quantos leads essa galera consegue captar, você vai ter mais ou menos uma base. Então, assim, não tem regra. Essas aqui são as duas formas mais eficazes, mais eficientes. Como a gente está falando de lançamento interno, normalmente quem faz o lançamento interno já passou por vários lançamentos antes. Já passou por um lançamento semente. Cadê? Aqui. Quem fez o lançamento interno já passou por um lançamento semente em 99% das vezes. Então você vai ter um certo histórico. Não precisa se preocupar quanto a isso. Então, pergunta respondida. Qual é a minha meta de leads? Qual que é o meu lead ideal? Aqui é muito importante, pouca gente se atenta a isso. Lead ideal é basicamente você entender o perfil do seu público comprador. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui. Exemplo. Vamos supor que eu vendo um curso para psicólogos, tá? Então eu vendo curso para psicólogos. Não vou entrar no mérito do que eu estou ensinando, mas eu vendo curso para psicólogos. E aí vamos supor que eu tenho dois tipos de psicólogos. Eu tenho psicólogos formados. Então a pessoa já está formada. E eu tenho psicólogos estudantes. Então eu tenho esses dois cenários aqui. E aí eu fiz os meus lançamentos sementes e eu vi que 95% do meu público que comprou é psicólogo formado. E estudante deu 5%. Como que eu posso usar isso a meu favor? Se eu tenho 95% de psicólogos formados, quando eu realizar minha captação de leads, eu não posso ter uma proporção maior de estudantes. Porque provavelmente vai dar muito ruim esse lançamento. Se eu sei que a maioria da galera que entra no meu curso tem que estar formada, não faz sentido eu trazer uma base muito grande de estudantes. Vai acabar vindo, você não vai conseguir excluir 100% desse público, mas você já tem que ter noção que na sua captação, o seu lead ideal, ele vai ser o lead que compra, que você, no seu caso, é psicólogo formado. Então isso é o perfil do seu público comprador. Isso aqui vai facilitar muito sua vida. E como é que você faz para medir isso? Você vai fazer para medir isso através de formulários. Então, durante a captação, presta atenção, durante a captação de leads, você vai mandar constantemente formulários para as pessoas que estão se inscrevendo e elas vão responder esse formulário. Elas vão responder, você vai colocar perguntas estratégicas, por exemplo, uma pergunta estratégica inicial. Quem é você, por exemplo? Ou qual a sua profissão? E aí lá teria, por exemplo, primeiro psicólogo. Ficou ruim isso aqui, né? Eu vou falar aqui, porque anotar aqui eu acho que vai ficar muita coisa. Mas primeiro, psicólogo formado seria uma opção. Estudante de psicologia. Aí você pode botar áreas relacionadas, né? Outros, pode colocar também para a pessoa preencher. Então isso aqui é muito, muito importante. E no final, você vê que às vezes com o número de leads menor no seu lançamento, você consegue vender mais. Por quê? Porque você não focou na quantidade, você focou na qualidade. Então a gente já respondeu aqui algumas perguntas. Vou colocar em negrito para facilitar. Então, só revisando aqui o que a gente viu, as etapas de um lançamento interno consistem em crescer e criar audiência. Eu fiz aqui algumas perguntas para vocês se questionarem. Vou dar espaço aqui. Então, vamos lá. Você vai produzir e distribuir esse conteúdo. Aqui eu mostrei as campanhas no Facebook e aqui no Google Ads. E no planejamento você tem que considerar o quê? Qual que é a sua verba disponível, como que é a linha editorial do Expert, onde os conteúdos são produzidos, de onde vem seu público comprador. Isso aqui eu já estou falando na captação, né? E quais serão os seus conteúdos distribuídos. Ou seja, da minha linha editorial dos conteúdos que eu produzo, qual que eu vou escolher para ser distribuído. Isso é muito importante. E uma coisa importante que eu esqueci de falar. Quando você descobre quem é o seu lead ideal, você melhora muito a sua distribuição. Por quê? Boa parte das pessoas que você vai captar aqui, ó, dos 5.000 leads, vieram desse público aqui de envolvimento. Então você consegue melhorar a sua distribuição para cada vez mais as pessoas que estiverem na sua audiência serem o público que vai comprar de você no final. Isso aqui às vezes você vai pegar com um pouco mais de lançamento, essa inteligência de dados, né? Mas isso aqui acontece. E aí,
qual que é o máximo que eu estou disposto a pagar por um lead. O que é isso? Isso aqui é basicamente o nosso custo por lead. O que é o custo por lead? Vamos supor que nesse caso aqui, 5 mil viraram leads. Vamos supor que eu gastei 10 mil reais. Se eu gastei 10 mil reais e eu tive 5 mil leads, o meu custo por lead aqui, ele é um custo por lead de 2 reais. Ou seja, cada lead, para se inscrever no meu lançamento, eu teve um custo de 2 reais no meu tráfego. Então, basicamente, a cada 2 reais que eu investia, uma pessoa virava lead. Ou seja, o meu custo por lead, o gasto que eu tinha para trazer uma pessoa para virar um lead, para deixar um contato para mim, era de 2 reais. E eu preciso saber quanto que eu estou disposto a pagar por um lead. Isso aqui é a mesma história. É a mesma história disso aqui, ó. É a mesma história do número máximo de leads. Primeiro, eu vou saber através dos históricos dos meus lançamentos anteriores e no achismo. Então, nesse caso aqui, nesse lançamento que eu criei hipotético, se a gente captou 5 mil leads e a gente teve uma taxa de compra de 5%, a gente sabe que 5% dos nossos leads, eles compram. E aí, vamos supor que aqui a gente teve um faturamento de 250 mil. Vamos supor que o nosso curso custa R$1.000. Então, vou botar aqui, ó. Ticket de R$1.000 é o nosso curso. Se eu quero faturar 500 mil agora, se eu quero faturar 500 mil, eu vou precisar do dobro de leads. Então, eu vou precisar o quê? A uma taxa de 5%, eu vou precisar de 10 mil leads. Por quê? Se eu quero faturar 500 mil e eu sei que meu curso custa R$1.000, o que eu tenho aqui? Eu tenho 500 mil dividido por R$1.000. Essa é a conta que a gente faz. Deixa eu abrir a calculadora para mostrar aqui. É basicamente uma matemática bem simples. O que eu tenho aqui? Se eu tenho 500 mil, quantas vendas eu preciso fazer? Então eu tenho aqui, ó, 500 mil dividido por R$1.000. Ou seja, eu preciso fazer 500 vendas. Para fazer 500 vendas, eu vi que com 5 mil vendas eu fiz 250. Eu tenho que fazer o dobro de vendas, então eu tenho que ter 10 mil leads. Por quê? Porque eu sei que com 10 mil leads, 5% compram. E se 5% compram, isso aqui me dá um total de 500 vendas. Então, ficou assim, ó, 10 mil leads, 5% vão comprar, me dá 500 vendas, que vai me dar um lançamento de 500 mil. E aí o que acontece? Se eu, nesse lançamento aqui, que a gente teve 5 mil leads, a gente pagou R$2 no lead. Então a gente gastou o quê? 10 mil reais. Nesse daqui, se a gente continuar pagando, supondo, tá? Se a gente supor que a gente vai continuar pagando R$2, nosso investimento vai ser de 20 mil. Ou seja, a gente vai precisar investir 10 mil a mais para ter um faturamento de 250 mil a mais. Então vale muito a pena. Só que é claro, não é esse mundo perfeito. Muitas vezes, nesse lançamento aqui, a gente vai ter que investir 30 mil para trazer os mesmos 10 mil leads. Por quê? Porque muitas vezes o meu custo por lead vai ficar mais caro. Às vezes o meu custo por lead, ele vai ficar aqui R$3. Porque não é algo linear. E quanto mais eu vou estar investindo, mais eu vou estar aparecendo, maior o gasto que eu vou ter. Então, mais eu vou aparecer para um público específico. Então, tudo começa a ficar um pouco mais caro no tráfego quando você começa a escalar. Então, você não pode normalmente considerar R$2 para o seu próximo lançamento. Você vai ter que considerar um pouquinho mais, 3, até 4. E aí aqui você vai ter investido o quê? 40 mil. Por quê? 40 mil dividido por 4 dá 10 mil leads. Então, isso é bem variável. Só estou criando aqui algumas hipóteses para você entender. Então, aqui, o máximo que eu estou disposto a pagar no lead seria isso. E quanto que eu preciso investir na captação. Então, aí, a gente chega nessa conclusão. Porque se eu quero ter 10 mil leads, eu vou precisar de 3 coisas aqui. Então, eu preciso da minha meta de leads e eu preciso do meu custo por lead. E aí, eu vou ter o meu investimento. É o que a gente fez aqui agora. Então, se eu quero ter uma meta de leads de 10 mil leads e o meu custo por lead, ele vai ficar, em média, entre 3 e 4 reais, eu vou considerar 4. Eu preciso investir na minha captação. 40 mil. Então, eu preciso investir 40 mil reais na minha captação. Claro, aí se meu custo por lead fica mais barato, meu custo por lead ficou 2. Eu vou trazer o quê? 20 mil leads com esse mesmo investimento. Agora, você tem uma outra opção. Se o seu custo por lead ficar mais barato, seu custo por lead ficou 2, você pode escolher tirar o pé do acelerador, investir os 20 mil que você queria e trazer os 10 mil leads. Ou você pode manter o pé no acelerador e trazer 20 mil leads.
aí é uma taxa de 5%, você vai trazer 1.000 vendas. Tá certo? Então, basicamente esse é o cenário. E por que que lá em cima eu falei para a gente não se preocupar com a verba disponível agora? Porque, primeiro, o que eu faço para definir um planejamento de um lançamento interno é definir quantos leads e qual que é o investimento que eu vou ter que fazer para trazer esses leads. Esse é o primeiro passo. Por quê? Aqui, você vai ter que gastar a sua maior energia normalmente no lançamento. Aqui é onde você vai gastar mais verba, você vai trazer um volume maior de pessoas. Então aqui você tem que ter muito cuidado com isso. E normalmente é aqui que você vai ter um investimento maior também. Então, primeiro, eu faço a minha verba de captação e depois eu vou distribuindo entre as outras partes. Então aqui a gente tem 40 mil reais, a gente pode definir agora quanto que a gente vai investir em distribuição. Cadê? E aqui entra no outro dilema. Quanto que eu vou investir em distribuição? Não tem regra. Eu poderia investir 10 mil reais, eu poderia investir 20 mil reais, poderia investir 15,3%, mas não existe porcentagem ideal, não existe regra. O que eu tenho como regra para mim, tá? Se nesse lançamento hipotético aqui, se nesse primeiro lançamento, deixa eu organizar isso aqui, lançamento hipotético 1. Se nesse lançamento hipotético 1 eu tive esse resultado, aqui é o lançamento hipotético 2. Se nesse lançamento 1 eu tive esse resultado e eu investi, por exemplo, aqui, vamos colocar que eu investi aqui 5 mil em distribuição. Faturados. Aí. Vamos supor que nesse lançamento eu investi 5 mil em distribuição. O que eu gosto de pensar? Pô, se no próximo lançamento eu vou investir 40 mil em captação, 4 vezes mais, eu não posso manter os 5 mil em distribuição. Por quê? Olha o funil. Se aqui com 5 mil eu criei uma audiência de 30 mil pessoas, eu captei 5 mil, se eu quero captar o dobro agora, eu posso pensar no quê? Eu quero dobrar a minha audiência. Eu quero trazer o dobro de pessoas para minha base para consumirem meu conteúdo. E aí eu não vou investir 5 mil em distribuição, eu iria investir no lançamento hipotético 2, eu iria investir 10 mil em distribuição, por exemplo, ou 15 mil, seria um valor legal também. Então é isso que eu quero que você pense. Não tem regra, mas você tem que ir comparando um lançamento com o outro. Pô, esse aqui eu investi 5 mil. Criei esse número, essa base de pessoas. Tive esse número de leads. Pro próximo, se eu quero ter o dobro de leads, eu não posso ficar na mesma ali na distribuição. Eu tenho que colocar mais verba para trazer mais gente. E mais pessoas vão se inscrever no meu evento também. Essa normalmente é a lógica. Só uma coisa bem clara, tá? Normalmente, esses números aqui estão muito bonitos, mas normalmente isso aqui é um caso hipotético. Não significa que com a base de 30 mil pessoas você vai ter 5 mil leads e vai ter 250 vendas. Isso aqui é um caso bem hipotético. Tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 15 mil em distribuição. Decidi triplicar a distribuição. Quero tentar trazer o dobro de audiência para eu conseguir trazer o dobro de leads e assim vai. Claro que não é linear, mas só estou te dando um exemplo. Então respondemos essa pergunta e eu vou fazer o seguinte aqui. Lançamento hipotético 2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar mais organizado aqui, que isso aqui está me incomodando. Tá, então aqui eu vou botar meta de faturamento. Vai ficar melhor agora. Meta de faturamento. Meta de vendas. Meta de taxa de compra. Tudo aqui é meta. Por quê? Porque não aconteceu ainda. Você quer buscar. Meta de leads. Meta de custo por lead. Meta de investimento em captação. E meta de investimento em distribuição. Acho que agora ficou mais organizado. Opa. Só vou ordenar aqui agora. Então, primeiro aqui vem a meta de leads que eu quero. Depois vem a meta de custo por lead. Depois vem meta de investimento em captação. Meta de investimento em distribuição. Aí vem depois... Aí, ficou melhor assim. Faturamento, número de vendas. Então, primeiro vem a taxa de compra.
meta de vendas, e aí meta de faturamento. Beleza, assim ficou bem melhor. Então esse aqui é o lançamento hipotético 2, que ele ainda vai acontecer. Então a gente falou aqui agora da captação. E agora faltou das etapas do lançamento interno. Então a gente falou aqui da distribuição, da captação. Agora a gente vai falar da última etapa, que não é a última que acontece, às vezes ela acontece de forma paralela com a captação, que é o remarketing. É o remarketing. O remarketing, eu gosto de dividir ele em basicamente 4 etapas. Então o remarketing vai ter 4 etapas. O remarketing a gente vai ter aqui, a gente vai ter os lembretes, aquecimento, aulas liberadas e carrinho aberto. Eu divido o remarketing assim hoje. Opa. O que são os lembretes? Lembretes, anúncios para lembrar quem? Eu vou botar aqui, ó. Principalmente quem está inscrito. Por que principalmente? Porque existe uma discussão, não sei de onde que tiraram isso, que a pessoa se inscreveu no seu evento, você tem que lembrar ela, mas muitas vezes você vai fazer um lembrete para sua base de envolvimento, para as pessoas que não estão inscritas. Na minha visão, não faz tanto sentido, porque se eu estou captando, o meu anúncio de captação muitas vezes aparece para a minha base de envolvimento. E aí o meu lembrete eu vou focar em quem está inscrito. Se a pessoa não se inscreveu, para mim não faz sentido ela ser lembrada, mas em alguns lançamentos eu acabo usando esse público de envolvimento quando o estrategista, o expert acabam entrando em um consenso da gente fazer isso. Então depende muito da estratégia também. Então principalmente quem está inscrito. Aquecimento são anúncios estratégicos para aquecer os leads. O que seria isso? Pensa comigo que você está trabalhando em um nicho de... Deixa eu pensar aqui. Você está pensando em um nicho de inglês. Você está fazendo tráfego em um nicho de inglês. E vamos supor que as pessoas têm uma objeção no nicho de inglês. Elas acham que... vamos supor que um cara tem 40 anos e ele acha que ele não é capaz de aprender inglês. Mas ele se inscreveu no seu evento. Ele quer saber o que você vai falar no evento. Ele se inscreveu, mas ele tem uma objeção muito forte. Que por ele ter 40 anos, ele acha que já passou da idade. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um anúncio específico, um conteúdo, um anúncio estratégico, falando sobre idade, que não existe idade certa para aprender inglês. E lá eu vou falando, vou quebrando objeção. O que eu vou fazer com esse cara? Eu vou preparar ele mais ainda para chegar no meu lançamento. Ele vai chegar aquecido. Se esse meu anúncio aparece para ele e ele assiste, ele já vai chegar no lançamento com uma objeção a menos, que é, eu posso aprender inglês. Ele vai até estar de mente mais aberta para adquirir o conteúdo. Aula liberada são anúncios para avisar que as aulas estão no ar. Isso aqui depende do lançamento, só que a gente está falando de um lançamento interno, então normalmente isso acontece, que é o seguinte. Vamos supor que você fez o CPL1, a aula 1. Vamos supor que ela aconteceu na segunda-feira. Aí eu esqueci de colocar aqui o vídeo de vendas. Vamos supor que seu CPL1 aconteceu na segunda. Um exemplo, pode acontecer na terça, enfim. Vamos supor que começou na segunda. E aí, a pessoa não conseguiu assistir ao vivo. Ela, sei lá, ia trabalhar no dia seguinte e decidiu dormir. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um anúncio específico. Cadê? Para avisar que a aula está no ar. Então, vamos supor que na terça-feira de manhã ela recebe um anúncio. Ó, eu vi que talvez você tenha perdido a aula de ontem. E eu quero te dar a possibilidade de assistir essa aula de novo. Então, você pode clicar aqui no botão desse anúncio para assistir a aula. E aí a pessoa vai, clica e assiste a aula. Carrinho aberto, basicamente os anúncios para avisar que as matrículas estão abertas. Aqui basicamente não tem segredo, é chutar a bola pro gol, porque você já fez todo esse trabalho, então no remarketing você vai entrar com todo o trabalho, no remarketing você vai fazer esse tempero final, que é lembrar, aquecer, avisar que a aula está liberada e carrinho aberto. No remarketing agora o que a gente vai falar? Quanto que a gente precisa investir? Então qual o investimento dessa etapa? Mesma coisa, não tem regra, tá? Não tem regra entre
investimento da captação, não tem regra de distribuição, não tem regra de remarketing. O que eu faço hoje? Eu tento manter a seguinte ideia. A captação de leads é onde eu mais quero investir. Isso aí eu já sei. Porque eu quero trazer mais pessoas para o meu lançamento. A distribuição, eu quero investir mais. Só que eu não quero investir mais do que a captação. Não faz tanto sentido. Porque como a distribuição são campanhas de envolvimento. Cadê? São campanhas de envolvimento. O meu custo para trazer essas pessoas é muito mais barato. Então, com 15 mil reais, eu consigo impactar muitas pessoas. Então, eu não preciso investir 40 mil. E, ao mesmo tempo, eu não quero investir mais em remarketing do que em distribuição. Então, normalmente, como é que fica no lançamento que eu faço? Eu tenho a verba de captação sendo maior do que a verba da distribuição, que é maior do que a verba de remarketing. Então, nesse lançamento aqui, maior ou igual. Nesse lançamento aqui, eu investiria menos de 15 mil em remarketing. Exemplo, não significa que é regra. Muitas vezes vai precisar investir mais em remarketing. Por quê? O remarketing não está atrelado ao investimento. A gente usa o investimento como base. Só que o remarketing está muito mais atrelado à quantidade de leads que eu quero trazer. Porque vamos supor aqui que eu tinha uma meta de 40 mil de investimento, mas eu consegui só trazer os mesmos 5 mil leads. Aconteceu isso, vamos supor. A minha verba de remarketing eu uso para impactar meus leads. Então eu não preciso investir o quanto que eu vou investir em remarketing. Eu posso investir talvez a metade. E percebe que a minha verba de captação foi a mesma. Só que eu vou estar investindo menos em remarketing porque eu tenho menos pessoas para impactar com meus lembretes. Com meu aquecimento, com minha aula liberada, com meu carrinho aberto. Então, eu te dei a sugestão aqui. Só que eu quero que você foque muito mais no número de leads que você está trazendo. E ver se o orçamento faz sentido. Por exemplo, com 15 mil reais eu consigo impactar toda essa galera aqui nessas 4 etapas? E aí talvez sim, talvez não. Como é que eu vou saber disso? Quando eu começar a fazer o lançamento. Se eu perceber que 15 mil reais eu não estou conseguindo usar bem no meu lembrete, a galera não tá recebendo o anúncio, eu preciso aumentar a minha verba, essa verba vai ter que ser aumentada. Mesma coisa, aquecimento. Se eu perceber que os conteúdos não estão chegando com frequência na galera, eu vou ter que aumentar a verba. Mesma coisa, aula liberada, mesma coisa, carrinho aberto. Então aqui o investimento, eu vou sugerir 15 mil. Mas eu não quero que você se prenda a isso. Nesse caso aqui, pode ser que seja 20 mil? Poderia ser 20 mil. Mas eu vou começar com 15 e eu vou ver se vai ser o suficiente para os 10 mil leads. Vamos supor que uma outra lógica que eu posso pensar aqui também eu quero investir no remarketing, R$2 por lead. Ou seja, eu quero que o meu remarketing tenha um custo que para cada pessoa eu tive um gasto de R$2 inscrito no meu lançamento. Então aí a minha verba de remarketing seria 20 mil. Basicamente assim, não tem regra. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você. E aí, pensando aqui, dando essa aula para você, eu até tive uma outra ideia. O que a gente pode fazer nesse lançamento? Nesse cenário aqui, é um lançamento muito bom. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode investir 20 mil em distribuição. E a gente pode investir no remarketing, a mesma coisa que a distribuição. Vamos ver se vai ficar bom isso aqui. Então, meta de investimento em remarketing. 20 mil também. Então, aqui seria um investimento total. Daria o quê? Daria 100 mil. Opa. Daria 80 mil de investimento em anúncio. 80 mil de investimento em anúncio para retornar um lançamento de 500 mil. Vamos ver quanto que vai dar um ROAS. Vai dar um ROAS de 6,25. Então, assim, a minha verba inicial tá legal. E é assim que eu faço. Eu vejo, claro, vai depender muito de quanto o lançamento está disposto a investir no total do projeto. Mas, para esse lançamento aqui, a gente vai estar investindo 80 mil e vai estar retornando 500. Então, esse planejamento inicial, ele tá ok por enquanto. Poderia voltar pro caso dos 15 mil. Eu investiria 15 mil aqui e 15 mil aqui. Estaria investindo 10 mil a menos. Mas para esse projeto, por exemplo, como ele está com uma taxa de conversão alta, a expectativa está alta, eu prefiro ter garantia que meu remarketing vai trazer a galera para comparecer nas minhas aulas, para assistir as aulas do lançamento. Então, eu fiz esse planejamento inicial. Só que, claro,
no decorrer do processo, pode ser que a gente vá estar, pode ser que a gente esteja trazendo 5.000 leads no final do lançamento. Eu estou percebendo que não vai dar para trazer 10. O que eu vou fazer? Venho aqui e reduzo para 15 em remarketing. Reduzo um pouquinho a distribuição também. Então isso aí é muito, muito variável mesmo. E aí, eu vou deixar aqui, finalizando essa aula já porque está ficando mais extensa. Aqui a minha ideia foi de trazer uma visão geral de um lançamento interno na parte do tráfego. A gente falou muito aqui sobre o planejamento. Então, a gente falou dos 3 pilares de um lançamento. O que é um lançamento interno, um lançamento semente, o evento, como é que funciona um lançamento interno nos CPLs. E a gente falou as etapas do tráfego de um lançamento interno. Então, aqui eu falei um pouquinho sobre distribuir conteúdo e crescer audiência, sobre captação de leads. Eu fiz algumas perguntas mais estratégicas e, sinceramente, quem pegou essa dica aqui, ó, do público ideal, do lead ideal, às vezes vira o jogo de um lançamento, porque muitas pessoas ficam focadas no custo por lead e esquecem disso aqui. E o que adianta você estar pagando 50 centavos no lead? Hoje em dia é difícil pagar 50 centavos, mas vamos supor, o que adianta você estar pagando R$1 no lead se esse cara, todo mundo, nesse exemplo aqui, estudante, você sabe que não vai comprar? Eu prefiro pagar R$5 e trazer 95% de estudante para o meu conteúdo, que eu sei que vai comprar. Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Então a gente falou um pouco do remarketing também. Então essa verba aqui do remarketing de 20.000, eu usaria aqui, ó, cadê? Eu usaria aqui para distribuir da melhor forma. Então aqui poderia entrar 5.000 para lembrete. Aqui poderia entrar, por exemplo, para o aquecimento 2.500. Aqui a gente poderia colocar... Deixa eu aumentar aqui. Opa. Aqui a gente poderia colocar, por exemplo, 7.500. E aqui fechou em quantos? 10 e aqui 5.000 para o carrinho. Então eu posso, durante o lançamento eu posso ir mexendo aqui também. Eu posso reduzir aqui para 5.000 e colocar mais 5.000 aqui, mais 2.500 no meu aquecimento. Então, como você vai distribuir essa verba entre lembrete, aquecimento, aula liberada, carrinho aberto, não tem regra também. E isso é muito bom. Porque quando não tem regra, você está livre aí para testar e trazer o melhor resultado que você pode. Se você fica preso à porcentagem que normalmente a galera faz, investe 10%, 2% em lembrete, 2% em aquecimento. Você fica muito preso e você não consegue ter uma visão estratégica e você não consegue perceber as mudanças que seu lançamento precisa ter. Aí você fica preso, não, meu lembrete tem que gastar 5.000. Só que você vai ver que você não está alcançando nem metade do seu público aqui. Então você vai ter que mexer. Então você tira um pouco da verba daqui, joga para o lembrete, tira um pouco do carrinho, joga para o lembrete, ou faz vice-versa, entendeu? Então isso é algo que você tem que ter muito claro na sua cabeça. E aí eu vou deixar aqui no card uma aula que eu gravei passado, uma live, que eu explico como estruturar a captação de leads para o seu lançamento interno. Então eu vou explicar lá em mais detalhes essa parte aqui da captação de leads, porque aqui vai ficar muito extenso. Então é uma live que eu gravei tem 10 meses, é uma aula ao vivo que eu fiz tem 10 meses. Vão ter coisas lá que mudaram com certeza, que talvez eu tenha esse compromisso de refazer aquela aula, mas a base é a mesma, o princípio é o mesmo. Então seria muito interessante se você assistisse, que lá eu explico essa etapa aqui em detalhes. Então é isso, muito obrigado por você ter assistido. E eu vou deixar essa aula, ou você pode clicar aqui no card, ou na descrição desse vídeo também vai ter aula lá. Então é isso, valeu e até a próxima aula.